Bem-vindos a mais um evento da BVPSI. Nós estamos muito felizes e honrados com a presença de todos vocês, com a presença do Dr. Cassorla, que gentilmente aceitou estar conosco. Este é o evento Falando com os Autores, né? Dr. Cassorla tem 29 artigos completos na BVPSI. A BVPSI, como vocês sabem, é a Biblioteca Virtual de Psicanálise mantida pela FEPAL. E ela é aberta ao público, como qualquer biblioteca. Todas as pessoas têm acesso gratuito, só que é uma biblioteca online. E por isso temos lá revistas, artigos, textos completos. Nosso endereço é www.bivipsi.org. Eu quero agradecer inicialmente à FEPAL, a toda a equipe da BVPSI, a equipe de divulgação do Brasil, né? Eu sou a atual coordenadora da região centro, que compreende o Brasil. Logo mudaremos, né? O comitê logo mudará. E eu queria, de início, agradecer também à equipe de comunicação do Brasil, que sempre me auxiliou muito a divulgar nossos eventos, que é a Luciana Schmoll, que é da Brasileira de Porto Alegre, Paula Ramalho, que é da Psicanalítica de São Paulo, Regina Mingorance, da Psicanalítica de Ribeirão Preto, Tereza Guimarães, da Psicanalítica do Recife. Então, é isso. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz Armando Gonzalez e depois eu retomo para apresentar o Dr. Cassorla. Sim, eu queria lembrar que temos a tradução simultânea. Para quem ainda não habilitou, precisa clicar no ícone do globinho. Para quem ainda não está familiarizado, tem um globinho abaixo e você clica para poder ter a tradução em espanhol para quem é da língua espanhola. Por favor, Luis Armando. Muchas gracias, Débora. Bueno, hace como 7 años que Débora, Alexander de Mato Grosso, Adrián Hernández, nuestro bibliotecario, y un servidor venimos trabajando para la BBC. Esto fue desde la época de Silvia Gauchbusch de Argentina, con quien estamos muy agradecidos porque ella arrancó el proyecto y nos enseñó mucho. El cariño y el esfuerzo de BBC viene desde allá. Posteriormente se integraron a este equipo Solange Laroca de Panamá y Carmen Maldonado de Guadalajara, que han hecho una labor impresionante. Ya al final de esta gestión, Guillermo Garrido de Panamá y Rolando Rebolledo de Chile, todos hemos trabajado como ese gran equipo y hemos logrado consolidar, pienso, este hermoso proyecto. Los datos en número de usuarios estamos al doble, en número de publicaciones estamos al doble. Creo que nos sentimos muy contentos y también en el número de libros completos. Entonces nos sentimos muy contentos del esfuerzo que hemos alcanzado durante estos 4 años de la gestión. Y por eso es que estoy muy agradecido con este equipo. Es un equipo que se ha puesto verdaderamente la camiseta de la BBC. Dentro de las actividades que regularmente hacíamos para promover la BBC era invitar a nuestros autores más prolijos, como es el caso en este momento del doctor Robert Cassorla, que ya dijo Débora que tiene 23 artículos completos, más 137 menciones en la biblioteca. La biblioteca tiene rápidamente les explico. La biblioteca tiene una base de datos sobre artículos publicados en las diferentes bibliotecas psicoanalíticas. Son 127,000 referencias las que tenemos, pero solamente tenemos 13,000 artículos completos. Esto es porque al principio nada más teníamos las referencias para los investigadores. Después se fue las revistas fueron entregando sus artículos y es así como ahora tenemos 12,700 artículos completos. Esperamos que esto se siga incrementando. También tenemos una cantidad de libros
que generosamente nos han cedido el derecho de uso libre sus autores. Entonces, eso es lo que es la biblioteca. Y organiza estos eventos para difundir el uso de la biblioteca, que como ya dijo Débora, es gratuito. También Débora decía, somos parte de FEPAL. Es más, somos FEPAL. Siempre hemos contado con el apoyo, con todos, y estamos muy agradecidos. Le voy a dar la palabra a Andrés Gaitán, presidente de FEPAL, pero antes quisiera presentar al equipo que se va a hacer cargo de la biblioteca. Y lo digo con tristeza, de verdad, vamos a extrañar mucho este trabajo que hemos hecho y vamos a estar siempre dispuestos, pero está Francisco Otero de Perú. Ahí ha levantado su mano, bienvenido. Él va a ser el nuevo director de la biblioteca. Y Mariana Miles de Sao Paulo, ella va a estar en la zona centro. Claro, van a continuar Guillermo Garrido y Adrián Hernández y Rolando, que ya venían trabajando con la biblioteca. Pues muchísimas gracias al doctor Roosevelt por su generosidad, por su cariño al psicoanálisis, y espero que podamos trabajar mucho en esta jornada. Bueno, le quisiera pedir al doctor Andrés Gaitán, presidente de FEPAL, nos haga la apertura del evento y de pasadita, si nos tiene unas palabras, bueno, ayudaría bastante a este emocionante cierre de trabajo. Buenos días, Armando. Luis Armando, gracias. Buenos días a todos. Un gusto que nos acompañen en este evento muy importante para todos nosotros, para esta comisión directiva, para FEPAL en general. No solo porque es la continuación de esta serie de conocer al autor que nos ha ofrecido Vivipsi, muy interesante. Ahora tenemos además a un gran representante, el doctor Roosevelt Cazorla, que encima nos ofrece un tema muy provocativo. Yo no sé, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que nos va a decir, pero bueno, sí, en este evento en realidad estamos despidiendo a una mesa directiva de Vivipsi que hizo muchísimo trabajo, del cual nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos, todos en FEPAL por todo lo que han hecho, y al mismo tiempo damos la bienvenida a la nueva directiva encabezada por Francisco Otero. Gracias, doctor Otero, por haber aceptado. Fue elegido por las asociaciones, las organizaciones miembros de FEPAL, fue electo. Entonces, creemos que es un momento muy importante de transición. Qué gusto que estén los dos aquí, el último evento de uno, el primero de otro, de alguna manera. Y yo les deseo a todos que disfrutemos todo el conocimiento que estoy seguro nos va a proveer el doctor Cazorla. Muchas gracias a todos por estar aquí. Graças. Obrigada, doutor André, por estar aqui conosco e poder fazer a abertura do nosso evento. Uma honra para nós. Bem, vale dizer, eu acho importante dizer também que eu sou da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, a SPMS, a quem eu agradeço também, que sempre apoiou o meu trabalho na Bivipsi e ajudando a divulgar os eventos e tudo mais. Dr. Cazorla dispensa apresentações, né? Mas eu vou falar um pouquinho do Dr. Cazorla. Ele é analista de data das Sociedades Brasileiras de Psicanálise de São Paulo e Campinas. É professor titular pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ele tem publicado textos em psicanálise clínica, psicanálise aplicada e psicologia médica. Seus últimos livros são Estudos sobre o Suicídio, Psicanálise e Saúde Mental, pela Blucher, e O Psicanalista, O Teatro dos Sonhos e a Clínica do Enectman, também pela Blucher. Recebeu o prêmio Sigourney pelo conjunto de suas contribuições à psicanálise. Por favor, doutor Cazorla, está com o senhor a palavra. Obrigado, Débora. É uma honra estar neste evento. Recomendo muito a Bivipsi. Todos estão escutando? Perdão, estão escutando, doutor? Estão escutando? Okay.
É uma honra estar aqui na BVPC, né? Que atualmente é o lugar onde eu começo as minhas pesquisas bibliográficas. Né? É um site fantástico. Então, a estupidez, né? Estupidez, em todos os idiomas, significa alguma pessoa que nécia, alguma pessoa que está emburrecida, não tem um contato adequado com a realidade. No Brasil, e só no Brasil, estúpido também é a pessoa grosseira, a pessoa agressiva, grosseira. Eu não sabia que nós brasileiros temos essa característica. O que não é difícil de imaginar, porque uma pessoa que não tem um contato suficiente com a realidade, ela pode deformar a realidade e, ao sentir-se frustrado, ele pode ser agressivo. Eu vou introduzir o tema a partir de Narciso. Quando Narciso encontra Eco, ele tem um momento de percepção do outro. É um momento fugaz. E ele fica aterrorizado. E ele maltrata Eco. Ele diz para Eco: eu não vou ceder a teu amor. Eu prefiro morrer do que ceder a teu amor. É uma fala agressiva, porque ele ficou assustado com a presença do outro, com a alteridade. Narciso, evidentemente, não vive na alteridade. Ele vive numa relação narcísica, evidentemente, ou então ele vive numa relação objetal narcísica em que o objeto é vivido como um prolongamento dele. Então, essa é a primeira ideia de estupidez. É um indivíduo que, em contato com a realidade, se torna agressivo e foge da realidade. A outra situação de estupidez é quando Narciso se apaixona pela sua própria imagem quando ele vê a sua imagem no lago, na água. Ele acredita que está frente a uma outra pessoa com a qual ele se relaciona de forma apaixonada. E quando ele se aproxima da imagem, a imagem se aproxima dele e parece que a relação apaixonada vai ocorrer e ele acaba se afogando. Então, ele morre ou ele se suicida por estupidez. A estupidez significa ele ser incapaz de perceber que o objeto que ele acredita ser outro, na realidade, é ele mesmo. O psicanalista corre os mesmos riscos. O psicanalista pode ser recrutado para uma relação narcísica e não perceber isso e acabar suicidando ou matando o processo analítico, porque ele não está discriminando que aquilo que o paciente projeta nele não é dele. Nós vamos chegar adiante a esse tema. Existe também uma série de outros elementos de estupidez no mito edípico. Todos os autores sabem que Édipo sabia que ele era o assassino de Laio, mas ele se tornou estúpido, ele negou. Ele usou todas as defesas possíveis para evitar o contato com a realidade. Mas eu queria apenas me prender a uma situação, que é a situação do diálogo entre ele e Tiresias, quando ele está investigando quem seria o assassino do rei, o assassino de Laio, e ele chama Tiresias. E o diálogo entre ele e Tiresias é um diálogo muito tenso,
porque ele, como rei, é algo estúpido no sentido de grosseiro, né? E ele exige que Terésias lhe diga quem é o assassino de Laio. Evidentemente, ele está sendo estúpido ou usando todas as defesas psicanalíticas que nós conhecemos. E quando ele ameaça Terésias, Terésias lhe diz de uma forma agressiva: você é o assassino. E ele não admite, ele não aceita isso. Ele não aceita porque a acusação de Terésias é feita de forma agressiva. Lembremos de uma frase do Bion que eu gosto muito. Ele diz que verdade sem amor é crueldade. Então, Terésias foi cruel, mas ele foi cruel em resposta à crueldade de Édipo. Então, foge-se da verdade, e essa estupidez vai continuar durante todo o mito, até que no final vai se descobrir a verdade. Essa introdução apenas é para nos mostrar que essas configurações narcísicas e edípicas evidentemente vão ocorrer no campo analítico e são inevitáveis. O paciente projeta partes dele no analista. Isso se chama identificação projetiva, transferência, o que vocês, a palavra que cada um de nós quisermos. O analista pode sentir-se identificado com os objetos projetados e pode ficar indiscriminado. Ele tem dificuldade de perceber que aquilo que ele está vivenciando não é dele. É uma projeção de aspecto do paciente. Então, acaba se formando um conluio dual, narcísico, em que ambos estão estúpidos, ambos não estão percebendo a realidade. Eu repito, isso é inevitável, que num primeiro momento o paciente transfere, nós acolhemos a transferência, e em seguida nos discriminamos e interpretamos a transferência. Mas em situações em que a identificação projetiva é massiva, por exemplo, em situações psicóticas, traumáticas, a violência da identificação projetiva é tão grande que nós temos dificuldade de nos discriminarmos e reagimos ao paciente. Somos recrutados pelo paciente, que é um termo que eu gosto muito, acho que a Betty George usa isso. É o recrutamento do analista pelo paciente, e o paciente, o analista, se sente estúpido. Então, feita essa introdução geral, eu já vou partir para o material clínico, que eu acredito que pode nos ajudar a discriminar isto. Antes do material clínico, nós poderíamos usar um modelo metapsicológico e dizer que, nessas situações em que o paciente nos recruta, nós estamos impossibilitados de sonhar, de simbolizar, de pensar. Então, não existe sonho e a resposta vai ser uma resposta descarregada. Eu vou falando da palavra sonho, porque neste material clínico nós vamos verificar a dificuldade do analista sonhar e como o analista recupera a sua capacidade de sonhar. Trata-se de um material clínico de uma colega do Uruguai, Stella Iardino, que está publicado e que eu uso nos meus materiais, e talvez alguns de vocês conheçam, mas é um material tão ilustrativo que eu sempre me refiro a ele, porque ele ilustra muito bem a ideia. Então, vamos lá. Stella recebe em seu consultório um homem grande, forte, com uma voz grave, poderosa.
aquele paciente que parece que ocupa todo o espaço do consultório. Paciente orgulhoso. A analista já se sente um pouco acuada por esse homem tão poderoso que fala em altos brados e diz que ele está ali, mas ele não acredita em psicanálise. Ele somente está ali porque a esposa o obrigou a vir. A esposa lhe disse: ou você procura tratamento, ou eu vou te deixar. E ele diz de uma forma orgulhosa: eu sei que eu tenho alguns problemas, mas nada de grave. O problema é minha mulher. A minha mulher que exige muito de mim, e você sabe como são as mulheres. As mulheres são pessoas muito complicadas. Mas, já que ela quer que eu venha, eu venho. E eu sou fulano de tal. Você já me conhece. A analista não o conhece. Eu sou da família X. E a analista também não sabe quem é a família X. Eu sou da família X, é uma famosa família de advogados de várias gerações e que eles se acreditam altamente competentes e orgulhosos, estão metidos na política, etc. e tal, e vai contando as suas vantagens. E a analista, evidentemente, já está percebendo que está frente a uma personalidade narcísica que acredita que o mundo gira em torno dele. Ele continua falando das mulheres e, no determinado momento, ele diz que as mulheres não servem para nada. As mulheres só servem para a cozinha e para cuidar dos filhos. Evidentemente, a analista, a essas alturas, que é mulher, vai sentindo-se cada vez mais pequenininha e, evidentemente, ela vai começando a ficar com ódio e com raiva desse paciente que chegou ali para destruí-la e para atacá-la. Vocês vão de convir que é muito difícil, numa primeira entrevista, nós imaginarmos que esse paciente não está nos atacando, que ele está projetando seu mundo interno em nós. Mas eu sou mulher e ele está falando como ele despreza as mulheres. Então, essa estupidez é perfeitamente natural, é compreensível, e se nós não sentimos o que o paciente nos projeta, nós vamos ser incapazes também de poder ajudá-lo. A Estela vai nos contando de uma forma muito bonita os seus sentimentos, né, a sua sensação, e a entrevista vai avançando, e quando a entrevista está no final, ela evidentemente vai querer outras entrevistas com esse paciente, e o paciente lhe diz que ele está fazendo uma entrevista com ela, mas ele também tem agendadas mais 2 entrevistas com outros analistas. E ele termina dizendo: depois que eu fizer as entrevistas, eu vou resolver qual dos analistas eu vou escolher. Aí a Estela, sem pensar, responde: eu também vou pensar se eu escolho o senhor ou não. O paciente fica impactado e responde: eu nunca tinha pensado nisso, que a senhora também tem o direito de escolher. A senhora tem razão. Bom, eu vou deixar este momento de lado, mas evidentemente é um momento importante, porque a analista respondeu ao paciente
E nós poderíamos ficar aqui a manhã toda discutindo se foi uma intervenção adequada, se foi uma descarga raivosa, se foi uma retaliação, se foi uma estupidez. Eu acredito que essas classificações de pouco nos ajudam, porque a psicanálise é uma área complexa e provavelmente houve um pouco de cada coisa. O que importa é o resultado da sua intervenção. Mas esse ponto é o menos importante, nós vamos continuar a história e ela vai ficar mais interessante adiante. A colega nos disse que houve muitas outras entrevistas e trabalhosas, e até que, num determinado momento, ele resolveu ficar com ela mesma e foi feito um contrato difícil, porque era difícil encontrar horários, era difícil os dias, porque ele era um homem muito ocupado, etc. E a Estela nos coloca de uma maneira muito sincera que ela se sentiu orgulhosa de ter sido escolhida. E ela percebe que ele, de alguma forma, havia estimulado nela uma competição com seus colegas. Bem, vocês todos que são seres humanos sabem que isso também acontece conosco, certo? Então, nós somos humanos e existe ciúme, competição, rivalidade, inveja. A questão não é recusar que isso exista, é aceitar que isso exista e sabermos o que nós podemos fazer com isso. Esse é o nosso trabalho psicanalítico. Mas a negação da existência é também uma estupidez. Porque aí nós estamos negando que nós somos seres humanos, né, tão complexos ou tão complicados quanto nossos pacientes. Nós sabemos que a única diferença entre um paciente e a gente é que o paciente se deita no divã e nós nos sentamos atrás dele. Mas no próximo momento somos nós que vamos para o divã e um outro colega vai estar atrás de nós. Em outros momentos, nós vamos aprender com o paciente mais do que o paciente aprende com a gente. Então, tudo isso nós sabemos, né? Mas eu estou aqui já antecipando que nós não avaliemos a estupidez, é o meu tema, do ponto de vista moralístico, certo ou errado, mas como fatos da vida que nós temos que aceitar e tentar compreender. E não nos condenarmos, porque quando nós avaliamos qualquer fenômeno social, moral, no campo analítico, do ponto de vista moralístico, isso impede a investigação. Ela bloqueia a investigação. Começa-se, então, o processo analítico e o paciente, evidentemente, passa a maior parte do tempo se exibindo e mostrando como ele é superior, como as outras pessoas são burras, são bobas e como elas são injustas, como não o compreendem, como ele é bom com a família, quanto dinheiro ele dá para a família, como ele cuida da mulher e dos filhos. Evidentemente, todos vocês conhecem pacientes desse tipo e sabem que há uma dificuldade muito grande dessas pessoas lidarem com suas emoções, né? E elas avaliam as relações a partir de bens materiais, a partir de poder, a partir de prestígio. O mundo é dividido em pessoas que estão por cima e por baixo, que são superiores, que são inferiores. Não há uma relação horizontal. São quadros de personalidades narcísicas, né? E que todos nós temos aspectos narcísicos, né? De novo, eu faço questão de que nós não tomemos
esses nomes como bom ou mal. São fatos humanos. Este homem, ele criou essa estrutura porque ele não tinha outra forma de sobreviver. Nós vamos ver isso depois. Então, ele não é para ser condenado, ele é para ser compreendido. Só que ele estimula a condenação. Como ele estimula a rivalidade, como ele estimula a violência, como ele é violento, como ele ataca o objeto, porque ele diz que o objeto não é necessário, ele se preenche por si mesmo, evidentemente o objeto vai se sentir atacado também. O processo analítico continua difícil. Ele já tinha dito para a sua analista que ele tinha interrompido uma análise anterior, porque a análise tinha se constituído num ringue de boxe. Ele e seu analista anterior boxeavam o tempo todo. Mas chegou uma hora, ele diz, eu me cansei, e saiu do boxe. E a Estela nos conta que a luta de boxe passou a ser com ela. Então, era uma luta de boxe o tempo todo, e isso foi se prolongando por meses, por um ano, 2 anos. Mas ela nos diz que havia momentos em que parecia que ele tinha algum insight, que ele parecia que ele ouvia, parecia que ele tinha um esboço de depressão, um esboço de tomada de consciência de alguma coisa dele, que passava logo. Mas isso deixava com que ela tivesse alguma esperança de que, com o tempo, o processo analítico pudesse desfazer essa carapaça narcísica, né? Essas defesas narcísicas, que era difícil para ela entrar, porque as interpretações dela eram desvitalizadas, eram ridicularizadas, não eram ouvidas, eram negadas, mas em algum momento parecia que havia algum movimento de desenvolvimento. E ela acredita que eram esses movimentos que faziam com que ela continuasse interessada em manter o tratamento. E ela afirma, lá no final do artigo, que ela nunca tinha pensado em deixá-lo. Nós que somos psicanalistas, né? Eu já falei isso com ela, quando a gente escreve que nunca pensei em deixá-los, a gente lembra da negação do Freud, né? Então, talvez ela pensou em deixá-lo, e nós vamos ver daqui a pouco que sim, só que essa vontade de deixá-lo estava inconsciente, estava sendo protegida pelo amor que ela tinha pela psicanálise. Não é que ela amasse o paciente, ela ama a psicanálise e ela acredita que, amando a psicanálise, ela pode amar o paciente, por mais desagradável que o paciente seja. Aí acontece um episódio que me parece que é muito interessante. A sessão do paciente, que se chama Ignácio, era às 8h30 da noite, 20h30, de um dia extremamente cansativo. A analista estava muito cansada. Ela não nos conta porque estava muito cansada, mas nós sabemos que há dias em que a gente está muito cansado. Por motivos pessoais, porque o nosso filho chorou, porque a nossa mulher brigou com a gente, ou porque a gente está com problemas financeiros, ou porque simplesmente acha que a gente não está mal, não? Ou porque a gente atendeu pacientes difíceis. Ela estava cansada. A sessão era às 8h30. Desculpe, eu me atrapalhei. A sessão era às 8 da noite. Era o último paciente e a sessão era às 8 da noite. Inácio não chega. Inácio sempre atrasa. Então não há problema. Ela vai esperar um pouco que Inácio chegue.
Mas ela se lembra também que Inácio já faltou 2 sessões. Era comum que ele faltasse e não avisasse. O paciente que controla, né, o campo. E ela começa a desconfiar que talvez Inácio não venha. 8h10, 8h15, ela começa a pensar em Inácio, começa a pensar nas coisas que ela tem que fazer em casa. Uma mulher, quando chega do seu consultório na sua casa, ela ainda tem a função de esposa, de mãe, não? Começa um novo trabalho. 8h20, o paciente não chega. E aí passa pela cabeça dela que talvez ela pudesse ir para sua casa, pudesse ir embora. Mas o paciente pode chegar a qualquer momento. 8h25, o paciente não chega. Às 8h30, o paciente não chega. Às 8h33 e 34, ela resolve ir embora. Resolve ir para sua casa. Evidentemente, ela sai constrangida e sai se sentindo muito culpada, porque ela tem a impressão que Inácio poderá chegar no último minuto da sessão só para ver se ela o está esperando. Mas ela resolve arriscar. Eu imagino, isso ocorre em Montevideo, eu imagino ela saindo da casa onde ela trabalha, andando pela calçada, vereda em espanhol, né? Andando pela vereda, 3, 4 quadras, para chegar na sua casa. Aí ela faz o serviço de casa dela e vai dormir. De noite, ela tem um sonho. Ela tem um pesadelo. Ela, a analista, sonha que ela estava em um supermercado levando seu filho pequeno pela mão. De repente, seu filho se solta e sai correndo pelo imenso supermercado. Ela, desesperada, corre atrás da criança, mas a criança desaparece na multidão e ela sente que perdeu seu filho. E nesse momento ela fica extremamente ansiosa e desesperada e ela acorda. Acorda do pesadelo. Logo que ela acorda do pesadelo, a imagem do filho se perdendo se conecta com uma ideia que lhe vem à cabeça, e a ideia é: o horário de Inácio não era às 8 horas, era às 8h30. Era 20h30. Nesse momento, ela toma consciência de que ela saíra exatamente no horário que a sessão iria começar. Você veja que bonito, né? Porque se a gente pensa em termos do funcionamento mental, ela sabia que era às 8h30 inconscientemente. Mas houve uma configuração mental defensiva que fez com que ela substituísse a verdade das 8h30 pela mentira das 8. Só que no seu inconsciente ela sabia que era às 8h30. Essa experiência emocional de ter abandonado seu paciente sem ter consciência continua sendo trabalhada na mente. Trabalho de sonho. A experiência, a percepção que não foi percebida está registrada no inconsciente. E o inconsciente, a máquina do inconsciente começa a funcionar, e tenta revelar a ela a sua própria verdade. Esta máquina faz com que surjam imagens
ligadas ao acervo das experiências dela, aos personagens. É como um filme em que o casting, né, o sujeito que escolhe os personagens para fazer um filme e provocar um enredo. Então, nós, sonhadores, nós recrutamos personagens. Né? Por exemplo, as moças que querem ter algum sonho erótico, elas escolhem o Brad Pitt, certo? Os homens, pelo menos os mais velhos, escolhiam a Brigitte Bardot, ou alguma figura parecida. Ou a vizinha do lado, que a gente nem percebia que tinha atração por ela, mas ela aparece no sonho. Então, ela escolhe o seu filho. E ela, quando acorda, ela pensa: eu perdi meu filho, eu soltei a mão do meu filho, eu soltei a mão do meu paciente. Então, ela é capaz de sonhar alguma coisa que ela atuou, ela descarregou. A descarga se transforma em sonho, só que a mente dela não consegue continuar o sonho porque se transforma em um sonho traumático. Então, ela não consegue sonhar e ela acorda desse sonho, que vai se chamar um sonho interrompido para o Octane, né? Eu vou chamar um não sonho. O sonho se transforma num não sonho, uma descarga. Né? Só que é muito bonito porque quando ela acorda, já se forma um vínculo com a lembrança reprimida. Se faz um link, simbolização. Ela consegue simbolizar o trauma ao se lembrar que ela deixou o paciente. Eu vou repetir caso tenha ficado confuso. A sessão era às 8h30 e ela deixou o paciente às 8h. Ela deixou o paciente às 8h30, mas ela acreditava que a sessão era às 8h. Então, ela esperou pelo paciente 32 minutos e foi embora. Aí ela nos conta que ela tentou interpretar seu próprio sonho. Evidentemente, nós temos muita dificuldade de interpretar nossos sonhos, a gente mal consegue ir na superfície. Né? Ela percebeu que o seu sonho tinha a ver, evidentemente, com Inácio e o seu desejo de soltar a mão de Inácio, o seu desejo inconsciente de abandonar Inácio, o seu ódio de Inácio. É claro que havia o ódio e havia também o desejo de atendê-lo. Ela tenta, então, é um sonho contratransferencial, evidentemente, mas inclui coisas próprias da própria pessoa, e ela chega à conclusão que ela não consegue ir além disso, né, do seu desejo de como ela estava se sentindo sobrecarregada pelo seu paciente. É claro que a gente pode usar a palavra estupidez, né, mas no sentido amplo. Ela ficou burra, ela não foi capaz, ela cometeu um lapso, né? Então ela foi estúpida. Aí ela vai para o seu consultório no dia seguinte para atender seu paciente. Ela está culpada, está constrangida, está incomodada, e ela não sabe se seu paciente veio ou se seu paciente não veio. Mas ela está assustada e culpada. Ainda mais que esse paciente já tinha essa capacidade, né, de estar sempre reclamando dela e fazendo ela se sentir culpada de não ser suficientemente potente para penetrar a carapaça da císica dele. Quando chega o horário de Inácio, ela se surpreende que ele chegou, primeira vez em meses, ele chegou adiantado. Ela já capta que deve ter havido alguma coisa errada, como é que esse paciente chega adiantado. E ela já está se preparando para ser massacrada por esse homem poderoso
que não admite que o objeto falhe, mais ainda que falhe objetivamente para além das fantasias dele. Quando ela abre a porta, ela pede desculpas. Me desculpe. Por que será que ela pede desculpas? Ela pede desculpas porque fez esperar. Ela pede desculpas porque ela o abandonou. Ela pede desculpas porque ela falhou. Nós não sabemos. Mas sai espontaneamente. Isso é tão bonito, a psicanálise é tão fascinante, porque a gente vê coisas acontecendo que a gente só compreende depois. Após o fato, a gente tem a compreensão, né, do que aconteceu. O paciente entra, se deita no divã, imagine a analista culpada, constrangida, certa que ela poderá ser massacrada, e o paciente está muito bem-humorado e conta que na noite anterior ele foi numa reunião na escola de seus filhos. E foi tão bonito o que ele viu lá. Ele viu as professoras cuidando dos alunos. Que professoras amorosas! Quantos actos de amor ele percebeu. A analista está perplexa. Ele nunca viu esse paciente falar em amor ou reconhecer que uma outra pessoa poderia cuidar de alguém. E ela se lembra que a palavra atos de amor ela tinha usado há muitos meses atrás e aparentemente Inácio nem sequer tinha levado em consideração. Então ela está percebendo que é uma outra pessoa que está ali presente. É um homem sensível, capaz de perceber cuidados e capaz de reconhecer os atos de amor. Ele continua todo feliz quando ela, não suportando a tensão, e evidentemente pelos motivos éticos, ela interrompe e diz: Ignácio, o que nos aconteceu ontem? O que nos passou ayer? Inácio ri e diz: eu merecia. Eu vi você indo embora. Eu cheguei para a sessão e vi você indo embora, andando pela calçada. Mas eu merecia. Quantas vezes eu deixei você esperando? Dessa vez foi você que me deixou na calçada. Eu cheguei atrasado e você me deixou na calçada. A analista fica confusa. Ele chegou atrasado? Não. Ele chegou no horário. Fui eu que saí antes. Aí ela começa a desfazer a confusão, pega a sua agenda e vê que realmente o horário do paciente era 8h30 e ele não estava atrasado. Ela tinha saído antes. Então ela diz para Inácio: Inácio, você não chegou atrasado. Você chegou na hora. Fui eu que fui embora. Eu me enganei no horário e fui embora. Inácio diz: não, você não foi embora. Fui eu que cheguei atrasado. Ela diz: não, eu cheguei atrasado, você chegou no horário. E aí começa uma discussão muito interessante, porque à medida que a analista vai mostrando a realidade que ela foi embora e deixou Inácio sozinho, Inácio começa a ficar desesperado e tentar, a todo custo, dizer que o erro era dele, não era da analista. A tensão vai aumentando e a analista, num determinado momento, percebe isso. Ele diz: você está muito decepcionado e sofrendo
por perceber que a tua analista te deixou. Eu cometi um erro. Mas o teu desespero me faz pensar se isso já não aconteceu com você outras vezes na tua vida. Aqui nós estamos no esboço do que o Freud chama construções e análise. Não? Quando nós nos encontramos com um fato traumático, nós podemos formular uma hipótese de que aquele fato traumático é uma revivescência de fatos traumáticos antigos e estão ali sendo repetidos. Então, ela faz uma colocação assim relativamente simples. O teu terror me faz pensar que você já viveu isso antes. E nesse momento, ele se emociona e conta que quando ele tinha 4 anos de idade, a sua mãe o levou às compras. E eles foram no shopping, no centro comercial. Enquanto a mãe olhava as vitrines, ele se soltou da sua mão. E ele se perdeu na multidão. E ele chorava desesperado, procurando pela mãe. Chorava, chorava, chorava. E uma mulher o encontrou. O pegou e o levou ao posto policial. A polícia o levou para sua casa. Quando a mãe abriu a porta, ela disse: eu me esqueci que eu tinha levado você junto comigo. Já me olvidei que te havia levado comigo às compras. E chora, e chora, e chora. E em seguida ele associa com uma película, com um filme, Point of Break, que é o nome do artigo, né, publicado, em que havia adolescentes que se envolviam em condutas autodestrutivas. E ele diz que ele foi esse adolescente, que ele passou a vida toda como adolescente se envolvendo em corridas, em drogas, em condutas autodestrutivas, que evidentemente eram formas, né, de reviver ou de anestesiar o trauma. Bom, este episódio fez com que confirmou algumas ideias que eu já vinha trabalhando, não? E que se constituem os tais do enactment crônico e enactment agudo, que não é meu tema, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou, para terminar, né, depois nós abrimos o debate, explicar o que aconteceu. Num primeiro momento, Inácio e Stella trabalhavam em uma área, trabalhavam psicanaliticamente. Inácio trazia seus sonhos acordados e dormindo, ou os descarregava em Stella. Stella tentava transformar esses sonhos, ou essas descargas em sonho, para ver se os dois podiam sonhar a dois, ou podiam transformar essas experiências em elementos psíquicos que provocassem desenvolvimento. Mas havia uma outra área paralela em que a violência das projeções de Inácio entrava dentro de Stella. Stella se sentia imobilizada, ou então ela reagia também de uma forma violenta. Esta segunda área a gente pode chamar de um conluio, uma colusión sadomasoquista, uma colisión de violência mútua, que estava encoberta por um aparente trabalho que, por sinal, não acontecia.
havia uma colusão sadomasoquista. Às vezes, o sádico era o paciente que impedia que a analista trabalhasse, e à medida que a analista não consegue trabalhar, ela também é sádica com o paciente, porque o paciente não vai receber o material necessário para poder se desenvolver. Este conluio inconsciente, não perceptível de uma forma suficiente, tem sido chamado pelos autores de enactment crônico. Enactment é uma palavra que significa tanto colocar em cena, teatro, como algo aqui é um termo legal, é um termo da justiça, em que alguma coisa tem que ser obedecida. O enactment é vencer o prazo, aquilo tem que ser obedecido, não tem como escapar. É que nem o recrutamento militar. Por isso a palavra recrutamento é interessante. Ou você se apresenta, ou você é desertor. Ou você tem que ocorrer. Então, estas identificações positivas massivas, elas sempre atingem o analista. Ele pode perceber depois, mas ele pode não perceber. Então, se constitui esse enactment crônico. Mas, durante esta colusão, alguma coisa vai ocorrendo imperceptivelmente. E essa coisa que vai ocorrendo imperceptivelmente deriva num ato ou numa situação em que o enactment crônico se desfaz, porque entra em jogo a terceira idade. O que foi a terceira idade na situação Stella e Inácio? Quando Stella não espera Inácio, ela mostra que ela não está subjugada aos desejos de Inácio. É claro que ela cometeu um erro, mas é um erro que tem alguma origem. Ela se revela como não self para Inácio. Ela se discrimina de Inácio. Então, seria mais ou menos como Eco, quando se apresenta a Narciso, e Narciso não suporta que haja um terceiro. E foi o que aconteceu. Quando o paciente percebe que ela tem uma vida separada dele, que não está ali sujeita a ele, ele fica desesperado. Ele não admite que ele tenha sido abandonado, ou que ele não tenha tido controle sobre o objeto, ou que o objeto não o ame tanto que faça parte dele. Então, aquele momento de terror em que ele nega a realidade é uma tentativa de voltar ao enactment crônico. Mas, neste momento, quando o enactment crônico se desfaz, ocorre um trauma no campo analítico. É um trauma de contato com a realidade. É um trauma difícil de suportar, porque está desfazendo as defesas narcísicas do paciente e talvez também do analista. Este trauma aparece, e isto a gente chama de enactment agudo. Este trauma implica em que ocorrem descargas, mas já há esboço de sonho. Este sonho aparece quando o próprio paciente começa a chorar e vincula a experiência que ele está vivendo com as lembranças de quando ele foi abandonado pela mãe. Quer dizer, ele pode sonhar o trauma que ele recebeu na infância, que estava lá, mas não estava sendo suficientemente sonhado. Ele é trazido para o presente, ele é ressonhado no presente junto com o analista, ocorrem todas as emoções da posição depressiva, da tomada de consciência da discriminação ser objeto, entra-se em contato com o ético, que eu sou eu,
você, e nós temos que viver neste mundo triste em que eu não tenho controle sobre o objeto não tem controle sobre mim, mas é este mundo triste que permite que exista a criatividade, que exista a vida. Então, o ser humano é trágico, a psicanálise é trágica, e nós somente vamos nos sentir vivos quando nós abandonamos o objeto narcísico ou quando nós nascemos. Trauma do nascimento. Todos nós não queremos nascer. Nós queremos continuar vivendo no paraíso, que seria o útero materno. Mas se nós continuamos vivendo no paraíso, no útero materno, nós não estamos vivos. Nós não temos vida. Então nós temos que nascer. E quando nós nascemos, entramos em contato com o mundo, entramos em contato depois de um processo inicial, né? Nascimento psicológico aqui. No nascimento psicológico, nós entramos em contato de que nós não somos o centro do mundo, que existem os outros e que nós temos que aprender a conviver com os outros, com todo o amor, o ódio, o ciúme, a solidariedade, a generosidade, a inveja, a destrutividade, que faz parte da vida. Mas nós vamos passar toda a vida com saudades do paraíso. Nós queremos voltar à vida edípica. E há uma estupidez muito querida, que todos vocês gostam, e a gente volta para o paraíso quando a gente se apaixona. Quando um adolescente se apaixona, ele fica estúpido, certo? Todos nós, quando nós vemos um amigo, uma amiga se apaixonando, a gente vê que ele está totalmente estúpido. Não está em contato com a realidade, né? Ela acha que está apaixonada por um príncipe. Ele acha que está apaixonado por uma princesa. Todos nós estamos vendo que não há nenhum príncipe, nenhuma princesa presente. Mas eles estupidamente se apaixonam. E se não fosse isso, a espécie humana teria terminado. Então, este enactment crônico que faz parte da vida é o apaixonamento. O enactment agudo ocorre quando, após alguns meses de convivência, a moça descobre que o marido não é um príncipe, que é apenas um ser humano, por sinal meio chato, meio... não era nada. E ele descobre o mesmo dela. Então ocorre o trauma do desapaixonamento. E nesse trauma do desapaixonamento, nós temos duas possibilidades. Ou eles se matam, né? Ou se separam, ou eles substituem a paixão por uma relação amorosa, que, como toda relação amorosa, vai ter amor, vai ter ódio, vai ter solidariedade, vai ter rivalidade, e assim por diante. E se a pessoa não aguentar tudo isso, ou achar tudo isso muito estranho, muito esquisito, ela vai fazer formação psicanalítica para compreender melhor a si mesma e aos demais. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Eu sei que são ideias rasas, porque não há tempo de aprofundamento, não? Mas eu espero que estimular vocês a pensarem sobre isso. Tá bem, obrigado. Doutor Cassorla, nós que agradecemos ao senhor, ouvi-lo é sempre um aprendizado, né? Acho que com esse exemplo, com essa clínica, acho que falar de clínica dessa forma é importante, né? Porque me vem à mente o reconhecimento, né? O reconhecimento do que está acontecendo. E é isso que o senhor veio nos trazer hoje. Acho que tem muita coisa a pensar e a falar. Eu quero abrir, né, para as pessoas se manifestarem, perguntarem, através do chat, por favor. Vocês podem ir colocando as questões, e tenho a Solange Larroca, que é da BVPSI, está nos apoiando, e a Carmen Maldonado, também da BVPSI.
vai nos ajudar, vai me ajudar aqui com as perguntas. Por favor, quem quiser pedir a palavra ou escrever no chat. Luiz, quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu tenho uma questão, mas não sei se você quer fazer alguma pergunta. Sí, yo tengo una inquietud y es si la resolución siempre se da en el sueño. Sí, uno podría decir que el enactment crónico sería un conjunto de elementos no soñados. Yo llamo de no sueño de a dos. Es un no sueño de a dos. Es una descarga o cualquier tipo de actuación en que no es posible simbolizarlo, soñarlo y pensarlo. Y si el analista tiene suerte y consigue discriminarse de lo que no está soñando, y muchas veces eso surge en una segunda mirada, ¿no? Cuando escribimos o cuando vamos a discutir el material clínico con un colega, ¿no? O como ocurrió con Stella, su segunda mirada ocurrió mientras ella soñaba, ¿no? Ella tuvo una parte psicoanalítica de su mente que la hizo seguir soñando, seguir haciendo análisis durante la noche, que todos nosotros hacemos, pero no necesariamente nos recordamos de nuestro sueño. Pero cuando vamos a atender al paciente en el día siguiente, nosotros elaboramos una serie de cosas inconscientemente y puede ser que ampliemos la capacidad de entender lo que pasa, ¿no? Entonces, el modelo de sueño fue el modelo que yo usé para comprender eso. Podríamos usar otros modelos, pero yo creo que es el sueño como forma de ese. Y yo cuando hablo de sueño, no estoy hablando del sueño nocturno, yo estoy hablando del sueño diurno. Aquella frase que Freud coloca en una nota de que las estrellas están en el cielo de día y de noche, pero nosotros las vemos apenas de noche. Él nos abre el camino para lo que Pío después va a decir que nosotros soñamos 24 horas por día y que el trabajo de sueño alfa, no el trabajo de sueño de Freud, es otro. El trabajo de sueño alfa es transformar las percepciones y nuestras emociones brutas en imágenes que por su vez están en busca de palabras. Entonces el sueño pasa a ser en este modelo una forma de revelar cómo funciona la mente y cómo pasa en este material y en tantos otros. El paciente está soñando aquí y ahora, en vivo. Y este sueño en vivo que está ocurriendo entre nosotros es el material más fino para que nosotros podamos señalar, mira lo que está pasando aquí. Yo me acuerdo apenas una pregunta, es muy rápido, ¿no? Un relato de Antonino Ferro que es muy bonito. Cuando Antonino Ferro le propone a su paciente aumentar los honorarios. Y el paciente responde, estoy viendo una gallina siendo depenada. Se dice en castellano, estoy viendo una gallina siendo depenada. Entonces, transformó su sentimiento de estar siendo robado por la imagen de una gallina siendo depenada. Entonces, un sueño aquí y ahora. Discúlpeme que yo hablo mucho, voy a parar aquí. No, gracias, doctor. Eu também pensei numa questão, doutor Cassola, acho que deu para vermos que a estupidez é muito mais que a negação. E o senhor abordou as questões relacionadas a um conluio. Esse paciente da Stella,
ele nos leva facilmente, né, a esse embotamento. É um paciente muito narcísico, há pacientes que nos levam a esse embotamento do não sonho, como o senhor está falando. Mas eu entendi também que um conluio de idealização mútua, assim como o senhor estava falando do adolescente apaixonado pela princesa e ela pelo príncipe, eu também pode levar a esse embotamento do não sonho. É isso, não é, doutor Cassol? Os enactema crônicos, esses conluios, para deixar a palavra enactema, vamos chamar de conluio. Sim. Na minha experiência, eles são sempre de dois tipos, ou de idealização mútua, ou de violência mútua. Sim. Os de idealização mútua são os mais perigosos. Por quê? Porque o paciente acha seu analista maravilhoso. E o analista acha seu paciente maravilhoso. Eu tenho uma outra vinheta clínica de idealização mútua, mas não vai dar tempo. Eu tinha preparado, não? E os dois adoram se encontrar. Ou, ao contrário de Stella, o dia que aquele paciente vem, o analista já acorda feliz. Hoje é o dia que vem tal paciente, né? Que vai me contar histórias tão bonitas. E o paciente faz a mesma coisa. Não tenho nada contra que paciente e analista se gostem, que haja um quê de idealização, que isso faz parte da vida. Mas quando isto obstrui a capacidade de perceber os conflitos, seria mais ou menos como o apaixonamento de adolescentes. Eu queria corrigir, Débora. Sou de adolescente, né? É muito bom se apaixonar quando a gente é adulto e velho. Mas muito bom. Nada contra o apaixonamento, mas a questão é que o de idealização, eu falo para meus supervisionandos, por favor, me tragam agora um caso que está indo muito bem. Os que estão indo mal, a gente já conhecemos. Agora, qual é que está indo muito bem? Eu garanto que nós vamos encontrar algum esboço de alguma coisa que não está sendo percebida. Eu escrevo no meu livro, bom, tudo isso está publicado. O livro que você recomendou, eu vou fazer uma propaganda, se chama O Analista, o Teatro dos Sonhos e a Clínica do Enactment. Para os colegas de língua espanhola, ele está traduzido para o inglês também, de Analyst, de Theater of Dreams, etc. Não? Então, lá está, eu enfatizo muito isso. Não? Bom, era isso aí. Eu gostaria só de comentar que o Andrés Gaitán deixou uma mensagem aqui no chat. Sí, se tuvo que retirar Andrés Gaitán, pero dejó sus felicitaciones. Dice, excelente caso, doctor. Excelente caso. Me parece que todos hemos estado ahí, en situaciones similares. Gracias por compartirnos una forma de enfrentarlo y el resultado que se obtuvo. Eso. Es un gran aprendizaje. Sí. Siempre ocurrió. Esto no es ninguna novedad. Freud ya pasó por eso con Dora. Freud y Dora. Freud y Ana O hicieron un conluyo de idealización mutua, ¿no? Entonces, eso todo no es ninguna novedad en psicoanálisis. Sí. Lo que pasó es que en algún momento alguien, Jacobs, en Estados Unidos, usó el término enactment, que por un tiempo se confundió con acting out, ahora se diferencia, y cuando se nombra alguna cosa, las personas pueden entonces comunicarse mejor. Pero lo más importante es que antes los analistas se quedaban avergonzados cuando pasaba eso. Ellos tomaban eso como un error, como un problema contratransferencial. Seguro, hay un problema contratransferencial, seguro. Pero, ¿qué hacer con eso? Y descubrirse que este problema puede ser útil si uno lo comprende
si uno puede interpretarlo, hace con que nosotros dejemos de lado el vértice moralístico. Y yo digo, nosotros aprendemos mucho más con nuestros errores, entre comillas, cuando descubrimos que los errores también son asertivos, también son cosas ciertas, ¿no? No existe un error puro, no existe una cosa certa, una verdad pura. Entonces los analistas pueden escrever. Eu posso mandar um artigo para o International Journal dizendo que eu cometi um erro. O International Journal vai aceitar. Na década de 70, se eu mandasse o mesmo artigo, os avaliadores diriam que aquilo não era psicanálise e me devolveriam o artigo. Nada contra. É a mudança de cultura dentro da psicanálise, né? Em que a psicanálise deixa de se preocupar com certo e errado e passa a preocupar-se com o que faz sentido e não faz sentido. E se não faz sentido, por que não faz sentido? E aí nós vamos descobrir uma forma de entender por que esse não faz sentido. Se apareceu, e se apareceu é porque não podia aparecer, porque o paciente ou o analista não tinha condições de lidar com aquilo naquele momento. E quem sabe, a partir da experiência, eles vão poder aprender a lidar adiante, né? Sim. Doutor Cassorla, estamos quase no fim e é uma pena porque o tempo voou, simplesmente voou. Mas tenho aqui Silvia Neborak. Ah, tá, eu ia falar isso. A Silvia, isso, ela havia pedido a palavra. Por favor, Silvia. Hola, gracias. Bueno, primero agradecerle a Rafael Cassorla la claridad con la que ha expuesto este tema de la estupidez y esta ampliación del sentido de la estupidez en ese sentido amplio que se le da en portugués, que implica también agresión, ¿no? También la forma como toma lo que Bion descubrió y que Meltzer llamó vida onírica, es decir, la importancia de las imágenes en el discurso del paciente o en la imaginación del analista. En ese sentido, le pregunto si piensa que hubo una intuición de esta analista que en su sueño pierde a su hijo en un supermercado y el recuerdo traumático del paciente era ser perdido en un gran shopping, ¿no? Y por último, lo que quería preguntarle es, estoy interesada especialmente en el fenómeno del enamoramiento y encuentro que los analistas hemos escrito poco en relación al tema, salvo Estética del Enamoramiento de Carlos Ríos de mi institución Abdeva, encontré poco, ¿no? Si él tiene algo más pensado para este fenómeno que hace que los humanos seamos flechables por un Dios atrevido, pero a la vez ciego, como es Eros. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que el sueño puede ser una coincidencia, pero puede ser que los personajes elegidos por la analista sea así alguna intuición, porque son 2, 3 años que ella convive con ese paciente y quizás en su inconsciente ya se imaginó alguna situación parecida con esa mamá, ¿no? Pero yo creo también que hay una otra intuición que yo digo, ¿por qué que esta analista se fue en este momento? ¿Por qué no se fue antes? Y yo creo que hay algo inconsciente en que el analista siente inconscientemente que es el momento adecuado en que el trauma puede ser repetido. ¿Por qué no antes y no después? Entonces, este momento fue. Claro que podría haber un lío. Puede ser que el paciente se fuera y no volviera nunca más. O puede ser que el paciente siguiera atacando al analista y no aprovechara.
Pero en los casos que uno ve en la literatura, quizás las personas publican justamente cuando funciona, no es ni antes ni después, en aquel momento en que parece que la red simbólica se fue constituyendo durante el enactment crónico. Yo llamo esto en mis trabajos de fusión alfa implícita, que ocurre durante la paralisia. Hay un trabajo, pero está implícito. Y cuando este trabajo es suficiente intuitivamente, el analista o el paciente, a veces el paciente provoca el enactment, no es el analista. Siempre son los dos, ¿no? Pero uno es más claro con uno, más claro con el otro. Sobre el enamoramiento, Silvia, no sé nada, pero a mí me gusta enamorarme. Entonces, cuando me enamore de nuevo, no sé si fue estudiado, pero es por ahí. Pero yo quería terminar hablando un poquito más de la estupidez en los grupos. Y ustedes saben que Bion estudió el principio de su trabajo de estupidez en los grupos, cuando él va mostrando que los grupos no piensan, que los grupos están estúpidos, están en los supuestos básicos, que funcionan automáticamente. Y las estupideces del fanatismo, las estupideces de las dictaduras, las estupideces de las personas que salen marchando para matar a los árabes, los judíos o los negros. Y las personas que piensan a partir de las redes sociales, piensan entre comillas. Entonces la violencia de las emociones es un problema serio que nosotros tenemos que estudiar, porque nuestra mente es extremadamente frágil y nosotros somos influenciados fácilmente por las emociones. Todos nosotros sabemos que no pensamos, que nosotros pensamos que pensamos, pero quien nos piensa son los algoritmos de las redes sociales, de las propagandas y de no sé qué más, ¿no? Entonces ahora yo voy a almorzar y voy a tomar una Coca-Cola. A mí no me gusta Coca-Cola, nunca me gustó Coca-Cola, pero tanto me dijeron, beba Coca-Cola, que ahora yo bebo Coca-Cola. Entonces, yo creo que una gran lección es que todos somos estúpidos. Sí. Y quizás una función del psicoanálisis, tanto en el campo analítico como en el campo social, sea denunciar la estupidez. Pero la denuncia de la estupidez puede ser otra estupidez, pero que sea una estupidez un poco menor, ¿no? Y que quizás nosotros vamos a quedar menos estúpidos. ¿Ok? Muito bom, doutor Cassola. Você Pode acha, falar, Solange. você acha que dá tempo de, pelo menos, resumir aqui tem, acho que mais 2 comentários e uma pergunta. Por favor, Solange, nós estamos assim em cima da hora, mas eu acho que é possível. Vamos, pode ler, por favor. Uma pessoa pergunta, Cassola, se tem um artigo, qual o nome do artigo do caso clínico apresentado? Da supervisão. Se existe um artigo específico, quem pergunta é Caroline Souza. Caroline, você vai encontrar esse artigo no meu livro, tá? Agora, o artigo mesmo está no International Journal, que se chama o processo enactment, processo de validação, em inglês. É um artigo de 2005, você encontra na internet. Validação do termo enactment. Eu comparo as minhas ideias com vários autores, e um deles é esse. Se você quiser, manda um e-mail para mim, põe um e-mail ali no chat. Uhum. E todos vocês, eu terei o maior prazer em dividir por e-mail os textos, o que vocês quiserem. Quanta generosidade, doutor Cassola. Posso ir à próxima? É muito generoso. Tem mais uma? Guillermo Martínez fala: muchas gracias desde Alicante, España. Doctor Cassola, por tan excelente intervención con todas sus transformaciones encaminadas a la realización original. Felicidad. E Andrea Morelli fala: muito obrigada por essa excelente e tocante exposição.
E tem um comentário do Dr. Serápio. Eu não sei se é um comentário um pouco longo, não sei se ele prefere falar, se ele quer falar. Não sei se ele está aí ainda. Podemos passar a palavra para ele, se ele quiser, Sim. para caminharmos para o encerramento. Ele está ainda conosco? Voy. Pues não, por favor. Bueno, que realmente yo celebro haber escuchado a Roosevelt de nuevo, porque siempre uno recibe una nutrición importante acerca de lo que es el psicoanálisis, de pensar el psicoanálisis. Hace muchos años que sigo a Roosevelt y realmente me enriquecen su presencia y sus presentaciones. Lo que me llamó la atención es que en este caso que él relata y como ejemplo, comienza, a mi modo de ver, con un enactment. Un enactment que no, digamos así, no fue producto en el comienzo de una elaboración, sino de una respuesta de enactment de parte de la analista Stella, lo cual llevó a la posibilidad de abrir un proceso de soñar ambos, la posibilidad de tener un análisis que llevase finalmente a poder tener una comunicación inconsciente e inconsciente de un hecho traumático que estaba guardado en la memoria y que sin él haberlo referido previamente, ella pudo de alguna manera recibirlo en esa transmisión inconsciente. Y al recibirlo, pudo elaborarlo lo suficiente como para poder tener actos analíticos al poder confesarle al paciente lo que había sucedido o invitarlo a pensar lo que había sucedido y trajo el recuerdo elaborativo de ese trauma. Me pareció muy interesante todo esto. Gracias. Seguro, Serápio. Fue bueno que tú recordaste, yo me voy a olvidar, pero empieza así. Empieza con la espontaneidad del analista, ¿no? Porque aquí hay un problema interesante, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando, somos espontáneos y esa es una calidad que tenemos que tener. Pero al mismo tiempo, la espontaneidad puede ser que salga alguna cosa que no es exactamente muy apropiada según los estándares psicoanalíticos clásicos. Pero, Serápio, como tú sabes, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas espontáneamente que nos arrepentimos en el momento siguiente y después funciona? Funciona, porque en esa espontaneidad el paciente percibe que estamos siendo verdaderos. Hay el peligro, claro. No podemos ser 100% espontáneos, ¿no? Si no, puede ser que yo lleve a mi paciente a tomar café a mi casa, ¿no? Que está tan interesante siguiendo la sesión. Pero no perder la espontaneidad y al mismo tiempo ser capaz de percibir eso. Entonces, cada vez más nosotros vemos en nuestras supervisiones con nuestros colegas, ¿no? Que la espontaneidad ella es más productiva que perjudicial. Y la pérdida de espontaneidad hace que el proceso analítico se torne menos fijo. Muchas gracias, Serápio, por tu pregunta. Obrigado. Y por verte a ti, ¿no? Débora, hay mucho interés en el artículo del doctor Cazorla. Si te parece, se lo pedimos y lo subimos a la BBC, que quede como dentro del acervo de la BBC, si él está de acuerdo, ¿no? Dr. Cazorla. Sim, vocês colocam na BBC, sim. E quem quiser me mandar um e-mail, eu vou passando também. Então, nós vamos colocar aqui no chat o e-mail do Dr. Cazorla, que pode ser mais fácil que vocês escrevam a ele para pedir-lhe o texto. É isso que eu entendi. Então, sim, nós vamos colocar... Sim, você tem o meu e-mail aí, não tem? Tenho. Vou colocar. rcazorla@uol.com.br rcazorla@uol.com.br. Ok? Bem, eu quero agradecer imensamente, estamos já na hora, precisamos encerrar.
eu gostaria de dizer que né, fico um pouco, logicamente, triste de deixar a BVPC, porque foram muitos anos que eu estive na BVPC, mas é a hora de dar oportunidade para outros colegas, e assim a Mariana Nis, de São Paulo, vai assumir a coordenação da região centro, mas também fiquei muito, muito feliz com este evento, encerrando, né, na minha gestão nesse comitê, com a presença do Dr. Cassorla nesse evento, encerrando nossa gestão, né, a minha e a do Luiz. Então, dizer que também foram as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Estou muito feliz de termos tido essa oportunidade de falar com o senhor hoje, Dr. Cassorla, e com todos vocês aqui. Então, muito obrigada. Quero passar a palavra para o Luiz, depois para o senhor se despedir, Dr. Cassorla. Tá bom, gente. Muito obrigado. Muchas gracias a todos. Y yo le dije a Débora que prefería hablar en castellano, pero Débora me dijo que era un evento de Brasil. Entonces me gusta hablar castellano porque es un idioma que me suena mejor porque es de mi infancia, ¿no? Sí, sí. Pero... Desculpa, para mim é melhor. Não, mas foi eu. Não, mas você tem razão. É um evento do Brasil e tem que ser em português. Sí. Muchas gracias a todos. Fue un gusto y me escriban si yo puedo. Si ustedes tienen algunas situaciones, me las mandan, que yo ya tengo un monte de situaciones, un archivo de situaciones de colusiones. Obrigado, Débora. Obrigado, Luiz Armando. E que a nova gestão continue e tenha muito sucesso. Obrigada. Luis. Sí, gracias, doctor Roswell. Estamos muy, muy contentos con este último evento que cierra nuestra gestión. Muchas gracias, la altísima participación, el interés. Gracias a Mariela, que hizo una excelente traducción, y a todo FEPAL, que nos apoyó en todos nuestros eventos. Y sigan visitando BVPC, que para eso está. Y felicidades a Francisco por la nueva gestión, ¿no? Muchas gracias a todos. Sim, nos despedimos aqui, então. Gracias. Adiós. Hasta luego. Obrigada. Chao, chao. Tchau. Muchas gracias. Ah, doutora Glória Guitaroff. Glória. Está silenciada, doctora. No te escuchamos, Gloria. Qué gusto verte. Estás con el micrófono apagado. Ya. Ya. Lo encendiste y lo volviste a apagar, Gloria. Fechou de novo. Ahora no, sí. Quería decirles que he puesto en el chat un agradecimiento por esta mañana, pero no salió mi nombre. Esta cosa técnica me supera, me parece, porque así como el doctor Cassorla cierra esta función de la comisión que termina, yo la abrí. Sí, así es. Sí, sí. Sí. É verdade. Pena que eu vi só depois. Así que... Gracias por estar aquí. Lo digo ahora, realmente fue algo muy emocionante para mí que Luis Armando me llamara, me convenciera de qué se trataba y que entregara el libro, y me da muchísima satisfacción que esté al alcance de todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria, por tu generosidad, tu cariño y tu entrega, porque sin tu apertura no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, te quiero decir, ¿no? Gracias. Sí. Gracias. 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 Chao, Hasta chao. luego. Gracias.